Coronel, Pois não? recentemente, num evento do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, o senhor teria afirmado o senhor teria dito, né, que existe um defensor ostensivo da pedofilia. O nome dele é Luiz Motti. É isso mesmo? Esse senhor, ele é um defensor da pedofilia? O que seria, coronel, exatamente pedofilia? O que significa isto hoje frente às leis? O que é um defensor da pedofilia? Olha, o defensor da pedofilia, a pedofilia perante a legislação brasileira e a legislação ainda da maioria dos países, é a prática de sexo com crianças. É a prática de sexo com pessoas que não chegaram ainda à idade de decidir sobre sua conduta e sobre o relacionamento sexual. Essa idade varia de código para código, mas na disposição penal brasileira começa por haver uma previsão de que o sexo com pessoas com menos de 14 anos seja sempre considerado, independentemente de ter havido manifestação de consentimento, como sexo forçado, e, portanto, estupro ou atentado violento ao pudor, que era a expressão constante anteriormente da lei, hoje unificada como estupro, seja lá a vítima homem ou mulher. Então, a pedofilia é isso, é fazer sexo com crianças, e é uma atividade proscrita na maior parte dos códigos penais do mundo civilizado. Esse Luiz Motti é um militante gay antigo. Ele é presidente de um dos movimentos gays, um dos pioneiros dos movimentos gays no Brasil, que é o chamado Grupo Gay da Bahia, e ele abertamente, em escritos e entrevistas e em trocas de mensagens que vieram a público até há alguns anos com uma militante da causa feminista, defendeu a pedofilia como algo não só natural, mas desejável. E, homossexual declarado, ele expôs num texto dele, um texto aberrante, um texto grotesco, as preferências dele na atividade homossexual, deixando claro que as preferências dele eram de meninos, de meninões, às vezes ele usava essa expressão, de homens muito jovens, e desfiou um rosário de características que o atraíam exatamente nesses homens jovens, coisas pormenorizadas, coisas que são mesmo de espantar no atrevimento desse indivíduo. Hoje em dia, os sites que ele mantinha, que eram abrigados pela GeoCities, estão até fora do ar. Saíram do ar, eu imagino que porque ele mesmo tenha ficado receoso das consequências legais desse tipo de declaração, ou, mais provavelmente, porque a militância gay do país percebeu que Luiz Motti é uma espécie de bomba-relógio, é um perigo para a militância, devido ao grau de atrevimento dele com essas posições, especialmente as posições de pedofilia, de defensor da pedofilia, de estimulador da pedofilia, que é crime. Ele colocaria em perigo a própria militância gay, a própria causa gay. Então, talvez o tenham aconselhado ou pressionado a retirar do ar esses sites. Efetivamente foram retirados, mas os textos foram preservados na internet. Nós podemos encontrá-los, por exemplo, no site de Júlio Severo e em outras documentações, deixando muito clara essa posição. Esse senhor, Luiz Motti, militante gay, do Grupo Gay da Bahia, é, sim, um sujeito que dissemina ideias de pedofilia. E vejam que isso vai se tornando comum, dependendo do atrevimento dos indivíduos e dependendo da cobertura que eles imaginam que possam ter. Esse Luiz Motti hoje está ao abrigo de muitas leis brasileiras. Existe uma lei, há vários anos, eu não vou me lembrar agora, mas eu creio que 2001, 2002, do Estado de São Paulo,
que é uma lei anti-homofobia, não é uma lei de caráter penal, portanto, porque as disposições penais são de atribuição exclusiva do Congresso Nacional e continua lá em curso o debate sobre o PLC, o famoso PLC 122, que está no Senado, mas essa lei é uma lei de natureza administrativa que impõe a todos condutas ditas anti-homofóbicas. Essa é uma expressãozinha chave cunhada pela militância gay, homofobia. A qualquer pessoa impõe condutas e punições a qualquer um que pratique atos que possam ser considerados de constrangimento, de humilhação, de vilipêndio ou de violência contra pessoas que se apresentem como homossexuais. Por exemplo, reprimir uma conduta de um par de homossexuais aos beijos num shopping center pode render ao gerente do estabelecimento penas pesadíssimas de caráter pecuniário e penas também contra o estabelecimento. Essa lei vai tão longe, é uma lei tão sibilina, que ela permite ao homossexual que se diga atingido processar um servidor público do Estado de São Paulo ou um militar do Estado de São Paulo sem declaração de identidade. Eu vou repetir. Processá-lo sem declaração de identidade, processá-lo no anonimato, sendo obrigada a se identificar apenas perante o órgão público que defenda os direitos de minorias, no caso seria a Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, ou a uma ONG, vejam só, a uma ONG que defenda os direitos dos homossexuais. Ele se identifica perante uma ONG, desencadeia o processo, não é obrigado a declarar sua identidade no processo e esse processo pode resultar na demissão do servidor público ou do militar do Estado, além da imposição de penas pecuniárias pesadíssimas. Então, existe toda uma estrutura de apoio hoje já muito forte em termos de legislação e de atuação do Estado em favor da militância homossexual. O Luiz Bott se sente, portanto, a cavaleiro da situação. E é por isso que ele demonstra esse atrevimento. Quando a conduta incide na esfera penal, aí pode acontecer, evidentemente, uma consequência grave, uma pena de prisão. E recentemente, no estado do Paraná, recentemente é coisa de 8 anos, talvez um pouquinho mais. No estado do Paraná houve um caso rumoroso em que o indivíduo acabou sendo condenado a penas de prisão por atividade de pedofilia. Ele fez, na sessão de julgamento em que foi condenado, um verdadeiro discurso, um discurso de defesa da pedofilia e se declarou preso político. Disse que era preso político porque estava sendo condenado meramente por uma questão de costumes que inevitavelmente, em breve prazo, seriam modificados e inevitavelmente, em breve prazo, seria normal a prática sexual com crianças no nosso país. Citou, evidentemente, a cultura helênica, a cultura greco-romana e aquele monte de argumentos que nós sabemos distorcidos e que costumam utilizar nessas ocasiões. Ou seja, o sujeito se apontou como alguém fora do seu tempo, como alguém além do seu tempo, e que, inevitavelmente, logo seria colocado em liberdade, porque essa atividade passaria a ser legal. Tudo isso vai ganhando corpo, vai crescendo. Uma das atividades do Grupo Gay da Bahia é a coleta de dados a respeito dos homicídios dolosos praticados contra homossexuais. E a militância gay sempre afirmou que existe um tipo específico e grave de violência homicida que é praticada exatamente contra esse grupo de pessoas, contra esse grupo humano no Brasil, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. No entanto, eles resumiam a coleta desses dados ao Brasil. Na minha época da Câmara dos Deputados, eu também analisei os dados produzidos pelo Grupo Gay da Bahia a respeito dos homicídios dolosos, dados que eles coletavam a partir da constatação, a partir do dado que havia em poder deles, de que efetivamente a vítima de um determinado homicídio doloso, que as vítimas de todos os homicídios dolosos arrolados naquele estudo, fosse
as vítimas fossem homossexuais. Então eram travestis, eram transexuais e coisas desse tipo, e os dados eram colocados como dados de um tipo grave de violência, de um tipo grave de pré-determinação de grupos de intolerância contra homossexuais. Ora, eu examinei os dados, assim como eu examino os dados sobre homicídios dolosos no Brasil, desde há muitos anos, por força da minha profissão e por força do fato de que eu tinha o dever de controlar, evidentemente, o fenômeno criminal nas minhas áreas de atribuição, na época do Comando de Policiamento da Zona Norte, do Comando de Policiamento Metropolitano. Eu chegava a examinar, na época desses comandos, cada um dos homicídios ocorridos na minha área de responsabilidade, exatamente para entender melhor o fenômeno e poder trabalhar articuladamente com a Polícia Civil para reduzi-lo. E estudo isso há muitos anos, portanto. Eu verifiquei que os dados não tinham consistência, não no sentido de que as vítimas apresentadas no estudo não fossem homossexuais. Eram, mas não tinham consistência no sentido de mostrar um fenômeno particularmente grave de violência homicida contra esse grupo de pessoas. Porque, de acordo com os próprios cálculos do grupo de gay da Bahia em relação ao número potencial, esse estudo é muito tênue, evidentemente, mas ao número que deve haver de homossexuais no Brasil e o número de homicídios calculado, esse índice era um índice que não chegava à metade do índice nacional. O índice nacional, medido no ano 2010, é aproximadamente de 22 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Em minha opinião, é superior a isso porque muitas das estatísticas em muitos estados brasileiros são rigorosamente não confiáveis. E um caso muito emblemático é o caso do Rio de Janeiro, com as distorções recentes no controle estatístico dos homicídios dolosos. Eu calculo que o índice brasileiro seja muito superior a isso, esteja em torno de 30 por grupo de 100 mil habitantes. E os índices apresentados do Grupo Gay da Bahia não mostravam sequer 10 por grupo de 100 mil homossexuais. Ou seja, vamos considerar o índice oficial? Era metade, um pouco menos da metade. Vamos considerar o índice que eu sei que existe? Era um terço. Ou seja, não havia, os próprios dados dele não mostravam, um fenômeno específico de violência homicida de grupos de intolerância contra homossexuais. A verdade é que há outros grupos que podem ser pesquisados separadamente, que podem ser pesquisados especificamente no país, que sofrem violência homicida muito maior do que o de homossexuais. Um deles até o grupo infantil e outro grupo, evidentemente, claramente, o grupo de policiais e outro grupo, muito claramente, muito evidentemente, o das pessoas que atuam no crime, que são criminosos e acabam sofrendo a violência do próprio crime. Então não havia consistência na afirmação, não havia consistência estatística na afirmação. É puro sensacionalismo, então. Sem dúvida, isso aí é parte das ideias-força divulgadas, propagadas pelo movimento gay, para se mostrar como uma minoria vitimada pela sociedade de modo geral, e muito particularmente por grupos de intolerância que são admitidos, que são tolerados, né? Vou usar aqui uma antítese, grupos de intolerância que são tolerados pela sociedade, produzindo uma vitimologia, uma especificidade vitimológica especial e grave, mais grave do que a média, é mentira, entre as pessoas que têm vida, que têm conduta homossexual. Essa ideia-força é importante para que obtenham apoio e para que consigam aprovar nas casas legislativas do Brasil leis como essa do Estado de São Paulo a que me referi e leis como o projeto Lei Complementar 122, que agora tramita no Senado, que vão criminalizar a opinião, a expressão de opinião, vão criminalizar o pensamento, vão mandar para a cadeia por 5 anos, são penas de 5 anos de reclusão, qualquer um que se atreva a expressar uma opinião pouco simpática, não precisa muito mais do que isso, uma opinião pouco simpática
à militância homossexual, ao modo de vida homossexual. Nessa entrevista, por exemplo, eu poderia, se já estivesse aprovada essa lei, ser mandado a partir dela por 5 anos para a cadeia, por exprimir o meu modo de pensamento a respeito da militância homossexual, a respeito da ditadura gay, que é extremamente grave, e a respeito até da questão do tratamento psicológico, como nós estamos debatendo aqui, de homossexuais. Coronel,